A Igreja de Cristo, ao longo da história, sempre teve o dever de preservar a pureza da fé e a santidade do corpo de crentes. No sétimo vídeo da série A Igreja, intitulado A Igreja, Repreensões e Excomunhão, abordaremos a importância da correção dentro da comunidade cristã, tanto em sua aplicação pastoral quanto em seu impacto espiritual. Me chamo Caleb Elias de Carvalho Barbosa e este é o canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. A disciplina eclesiástica não é uma invenção humana, mas um mandato divino presente em toda a Escritura. A repreensão e a excomunhão são ferramentas legítimas dadas por Deus para proteger sua igreja, corrigir o pecador e manter a fidelidade à aliança. Entretanto, muitas vezes esses meios são negligenciados ou mal compreendidos, seja por receio de parecerem severos ou por uma visão distorcida da graça. Neste vídeo, exploraremos o ensino bíblico sobre a repreensão e a excomunhão, analisando sua fundamentação teológica, sua prática ao longo da história da Igreja e sua necessidade para os dias atuais. A correção amorosa e firme é essencial para a edificação do corpo de Cristo. E a excomunhão, longe de ser um ato de rejeição definitiva, tem um propósito redentivo e disciplinador. Assim, a Igreja deve seguir fielmente esse princípio, visando a glória de Deus e a restauração dos que erram. A repreensão e a excomunhão são elementos fundamentais na disciplina eclesiástica, estando enraizados tanto no Velho quanto no Novo Testamento. A Igreja, como corpo de Cristo, deve manter sua pureza doutrinária e moral. E para isso, Deus instituiu meios de correção e restauração para os membros que se desviam da fé e da obediência. A repreensão é o primeiro passo no processo disciplinar e deve ser realizada com base na verdade e no amor. Em Mateus 18, 15 a 17, Jesus ensina que, se um irmão pecar, deve ser advertido em particular. Se não houver arrependimento, a correção deve envolver testemunhas e, em último caso, ser levada à igreja. Essa ordem estabelece um princípio importante. A disciplina deve ser progressiva, sempre visando a restauração do pecador. As epístolas paulinas reforçam esse princípio. Em Gálatas 6:1, Paulo instrui os irmãos espirituais a restaurarem aqueles que caíram em pecado, com espírito de mansidão. Em 2 Timóteo 4:2, ele exorta Timóteo a pregar a palavra, repreender, corrigir e exortar com paciência e ensino. A repreensão, portanto, não é um ato de julgamento precipitado, mas um chamado ao arrependimento para aqueles que se desviam da verdade. Quando a repreensão não resulta em arrependimento, a Igreja deve recorrer à excomunhão, um ato de separação eclesiástica com implicações espirituais. Em 1 Coríntios 5, Paulo trata de um caso de imoralidade dentro da Igreja e ordena a remoção do transgressor, para que a igreja não seja contaminada. Ele enfatiza que a entrega do pecador a Satanás tem o propósito de destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5:5. Isso demonstra que a excomunhão, longe de ser um ato de condenação definitiva, é um meio de disciplina corretiva, destinada a levar o pecador ao arrependimento. Além disso, em 2 Tessalonicenses 3, Paulo ordena que os irmãos se afastem daqueles que vivem de maneira desordenada e não seguem a tradição apostólica. Em Tito 3:10 a 11, ele instrui que, após 2 admoestações, o herege deve ser rejeitado. Essas passagens deixam claro que a Igreja tem autoridade para exercer a disciplina,
garantindo que os padrões bíblicos sejam mantidos. Portanto, a repreensão e a excomunhão são expressões do amor de Deus para com seu povo. Elas preservam a santidade da igreja, chamam os pecadores ao arrependimento e evitam que o fermento do pecado se espalhe. A igreja contemporânea deve resgatar essa prática com fidelidade e prudência, para que a noiva de Cristo permaneça pura e irrepreensível diante do Senhor. A disciplina eclesiástica, incluindo a repreensão e a excomunhão, não é uma invenção humana, mas uma ordenança divina para a preservação da santidade da igreja. O próprio Deus disciplina seu povo, como vemos em Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Da mesma forma, a igreja tem a responsabilidade de aplicar a disciplina para o bem dos membros e para a glória de Deus. A repreensão e a excomunhão devem ser aplicadas de maneira justa, sem parcialidade ou abuso de autoridade. Em 1 Timóteo 5:20, Paulo ensina que aqueles que pecam publicamente devem ser repreendidos diante de todos, para que os demais temam. No entanto, essa correção deve ser feita com justiça e em conformidade com os princípios bíblicos. Outro aspecto fundamental é o espírito com que a disciplina deve ser conduzida. Em 2 Coríntios 2, 6-8, Paulo fala sobre um homem que havia sido disciplinado pela igreja em Corinto. Enfatiza que, ao demonstrar arrependimento, ele deveria ser perdoado e recebido de volta em comunhão. Isso demonstra que a disciplina é restauradora. O objetivo final não é excluir permanentemente alguém da comunhão dos santos, mas levá-lo ao arrependimento genuíno e à reconciliação com Deus e com a igreja. Na história da igreja, a disciplina eclesiástica desempenhou um papel essencial na preservação da doutrina e da vida cristã. Reformadores como João Calvino defenderam a disciplina como uma das marcas distintivas da verdadeira igreja, ao lado da pregação fiel da palavra e da administração correta dos sacramentos. Para Calvino, uma igreja que negligencia a disciplina é uma igreja que se afasta da sua fidelidade a Cristo. Contudo, a disciplina eclesiástica enfrenta desafios na igreja contemporânea. Em muitas congregações, há um medo de aplicá-la devido à influência do relativismo moral e da cultura do politicamente correto. Muitas igrejas adotam uma abordagem superficial da disciplina, temendo que sua aplicação afaste os fiéis ou cause divisões. No entanto, a negligência da disciplina leva a um enfraquecimento da igreja, permitindo que o pecado se espalhe e comprometa seu testemunho diante do mundo. A solução para esse problema está em um retorno fiel às Escrituras. A igreja deve recuperar a prática bíblica da repreensão e da excomunhão, conduzindo-a com amor, justiça e obediência a Deus. Como afirmou Martinho Lutero, a igreja deve ser uma comunidade de pecadores arrependidos, e não um refúgio para aqueles que persistem no pecado. Assim, a repreensão e a excomunhão permanecem como instrumentos essenciais para a edificação da igreja e a preservação da sua pureza. Quando aplicadas corretamente, elas demonstram o amor de Deus e a seriedade com que ele trata o pecado. A igreja que busca ser fiel a Cristo deve seguir esse caminho, mesmo diante das pressões do mundo moderno. A disciplina eclesiástica, incluindo a repreensão e a excomunhão, é um aspecto essencial da vida da igreja. Longe de ser um ato de intolerância arbitrária ou dureza desnecessária, ela reflete
a seriedade do chamado de Deus, a santidade e a fidelidade. Quando aplicada corretamente, a disciplina visa a restauração do pecador, a edificação da igreja e a glorificação de Deus. Embora muitas igrejas contemporâneas relutem em aplicar a disciplina, a fidelidade às Escrituras exige que esse elemento essencial da vida eclesiástica seja recuperado. A igreja deve permanecer firme no ensino bíblico, exercendo a disciplina com justiça, amor e discernimento. Dessa forma, ela preserva sua pureza e cumpre seu papel como o corpo de Cristo, testemunhando ao mundo a seriedade da santidade e da graça de Deus. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Peço que deixe sua curtida, comente no vídeo e compartilhe com outras pessoas. Obrigado pela sua atenção, por ter assistido o vídeo até aqui e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço e até mais.